Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar de um assunto que eu nunca abordei aqui no canal, mas que tá muito ligado à minha personalidade, ao jeito que eu me comunico com vocês. E muitas de vocês percebem e pediram pra eu vir gravar esse vídeo aqui, que é como eu consegui aprender inglês, falar inglês, me comunicar em inglês, entender o inglês, né? Que é uma língua tão importante, principalmente na minha profissão. Em várias situações do cotidiano, eu fiquei feliz por saber falar inglês e muitas delas, quando eu não sabia falar inglês, eu me sentia por fora, sabe? Eu sentia que faltava alguma coisa. Alguém te perguntar em inglês e você não saber responder, não entender o que a pessoa tá falando, é muito chato, né? Então eu vim passar as minhas dicas de como eu aprendi inglês, a minha história com o inglês. Eu falei inglês quantas vezes já e a gente nem começou o vídeo ainda. Então eu trouxe algumas dicas do que fez eu aprender mais rápido o inglês e vou contar agora um pouquinho pra vocês como foi a minha base estudantil, né? Então, eu sempre tive inglês na escola. Gente, eu vou falar tantas vezes inglês nesse vídeo, vocês me perdoem, por favor. Mas eu sempre tive a segunda língua, o inglês, na escola. Também o espanhol, mas mais o inglês. E nunca foi uma matéria que... Olha lá, quem tá aqui. Nunca foi uma matéria que eu gostei. Eu nunca entendi por que eu tinha que aprender outra língua. E acho que quando a gente é criança, se a gente não tem interesse por aquilo, não adianta, a gente não vai aprender nada. Graças aos meus pais, eu também fazia aula, como fala? Numa escola de inglês, então era mais um incentivo para eu aprender a língua e mesmo assim não era uma coisa que eu, assim, não me interessava mesmo, sabe? Nunca achei que eu fosse me interessar por aprender inglês. Na verdade, eu não... Bartô, eu parei, eu acho, no ensino médio de fazer as aulas particulares numa escola à parte, mas eu continuei tendo no ensino médio, assim, sabia o básico, o que a professora passava eu sabia, mas, assim, nunca foi uma coisa que eu tive vontade, sabe, que eu gostasse. Então, por isso eu nunca, assim, eu não posso falar nunca, mas com o inglês que eu tive na escola particular, com certeza eu aprendi, assim, muito do básico, mas, assim, eu não tinha desenvoltura pra entender direito ou pra fazer uma conversa em inglês, falar inglês. Então, o básico, a base, as frases mães, assim, o geral, assim, eu sabia, sempre soube. Então, foi mais fácil por causa disso pra mim, mas não quer dizer que você não possa começar agora. Tanto que depois que eu saí do ensino médio, eu falei, não, agora eu vou fazer um curso pra finalizar, ter o meu diploma em inglês, pra conseguir mesmo. Aí que eu passei a ter interesse em realmente aprender inglês e aí que eu consegui realmente conseguir aprender o inglês. Mas eu vou falar pra vocês que escola, material didático, essas coisas foi o que menos fez eu entender o inglês de fato e conseguir me comunicar com as outras pessoas. Você saber essas coisas que aprende no livro, que vem no livro de escrito, é legal, mas eu creio que as dicas que eu vou dar às vezes podem ser mais importantes do que você fazer um curso particular, pagar pra isso. Às vezes você consegue fazer na sua própria casa e aprender em casa. Então agora vamos para as dicas de como eu consegui aprender inglês além de eu ter estudado na escola particular. A primeira coisa que eu comecei a ver muito e a me inscrever em canais do YouTube que são especializados em ensinar inglês. Muitos deles que eu assisto são de pessoas que nasceram falando inglês e depois aprenderam o português e dão aulas de inglês no YouTube. Eu vou deixar aqui alguns dos canais que eu assisto e que me ajudaram muito a entender como ser nativo, como é o inglês que é abordado no dia a dia, no cotidiano. E, sério, me ajudou demais esses vídeos e eu creio que eu aprendi muito desse jeito. Agora, outra coisa também relacionada ao YouTube que me ajuda demais desde que eu comecei a assistir vídeos no YouTube é que eu sempre assisti os vídeos das gringas. Então as minhas youtubers que eu assisto são todas britânicas, americanas. Então como é que você vai assistir esse vídeo não entendendo nada, sabe? Então você se esforça demais. E quando se trata de beleza, de algum assunto que você gosta, você se esforça para entender aquela língua. Então eu creio que no começo eu não entendia muito bem o que elas falavam e depois eu fui me acostumando, me habituando à língua delas. Então, por eu assistir tantos vídeos em inglês, me ajudou demais e sempre me ajuda a saber como é, assim,
as frases e os diálogos em inglês. Aí, outra coisa que também entra nessa parte de entretenimento que sempre me ajuda é assistir filmes e séries em inglês. Porque não adianta, se você vai assistir um filme dublado, você tá perdendo toda a riqueza de entender melhor o inglês. E mesmo se você coloque as legendas em português, você tá ouvindo aquilo, você tá ouvindo aquela conversa, aquele diálogo todo em inglês e lendo em português, né? É claro que essa tradução às vezes fica meio, né, dá aquele choque, que não é a mesma coisa, mas já ajuda demais, gente. Então, sempre que você for assistir um filme, assista legendado, sabe? Não dublado. E aí, quando você já tiver craque nas legendas em português e já conseguir ouvir sem ler as legendas em português, coloque a legenda em inglês, para você conseguir saber como se escreve essas palavras. Porque às vezes não adianta você só ouvir, porque a hora que você for escrever você não vai saber. Para você transformar o seu cotidiano o mais possível em inglês. É como se você estivesse fazendo um intercâmbio, só que aqui no Brasil. É claro que a comunicação em geral vai ser em português, mas o máximo de coisa que você conseguir transformar pro inglês é melhor. E mais dicas virão por aí, falando de coisas que eu transformei, que era do meu cotidiano em português, em inglês agora. O que eu fiz então? Eu mudei o meu teclado do celular pro inglês, então toda a configuração do meu celular é em inglês. É claro que se você é iniciante é uma coisa mais futura, de quando você já tiver uma base, porque aí vai surgir palavras que você não vai saber. E o que você tem que fazer quando essas palavras surgirem é sempre procurar no seu tradutor. Então, assim, o aplicativo mais rápido que tem no meu celular para eu clicar é o Google Tradutor. Então, sempre que eu não sei uma palavra em algum filme, em alguma série, ou na configuração do celular que eu não saiba, eu sempre traduzo ela no tradutor e não deixo isso passar, porque é mais uma palavra que você vai colocar no seu dicionário da sua mente, entendeu? Então é bem importante que, se você não saiba, você tenha essa vontade de procurar e saber o que significa. E aí é claro que você também pode procurar outros tipos de entretenimento, como música e esse tipo de coisa. Música é uma coisa que realmente nunca me ajudou a aprender inglês, vou ser bem sincera, porque muitas vezes as letras, as frases das músicas, os versos, não tem muito sentido e não vai servir pra você, sabe, se comunicar em inglês ou entender alguma coisa em inglês, sabe? Então, embora você possa ler, fazer a tradução da música e ver o que ela significa, eu não creio que isso seja uma forma que ajude muito. Pode ser que ajude pra você, mas não foi a minha forma de entender o inglês. Bom, e aí o que acontece? Quando eu tive essa vontade mesmo de aprender inglês e falei, eu quero isso, sabe? Eu quero ser bilíngue. Eu comecei a fazer tudo isso, a me esforçar muito pra assistir muita coisa em inglês, colocar o inglês no meu cotidiano. E aí, o que acontece? Eu comecei a fazer com que o meu subconsciente começasse a trabalhar em inglês. Então eu comecei a pensar as coisas em inglês. Ao invés de eu estar quieta antes de dormir pensando em português, eu fazia isso e tentava fazer com que tudo que eu pensasse fosse na língua inglesa. E isso me ajudou demais. E eu percebo que o seu subconsciente sabe muito mais inglês do que o seu consciente, sabe? Então, você pode perceber que você entende muito mais, você sabe falar certinho na sua cabeça, sabe formular frases na sua cabeça em inglês, e a hora que você vai tentar falar é diferente, sabe? Então é isso, é você saber as coisas dentro de você, o inglês. E é uma parte muito importante também, e é claro que você tem que soltar isso, que é mais uma dica que sempre que eu tô sozinha, principalmente agora que eu moro sozinha, eu falo muito inglês com o Bartô. Right, baby? Então, sempre que eu tô falando sozinha em casa, eu tento falar inglês. Inclusive, a maioria das vezes que eu tô testando o foco dos vídeos antes de começar, eu começo a falar o que eu vou falar nos vídeos em inglês. Então, eu começo a falar hi guys e começo a me comunicar com vocês. É claro que isso nunca foi mostrado pra vocês, mas é uma forma que eu vejo de conseguir desenvolver
a fala no inglês, que é o mais difícil pra mim, é falar, porque eu não tenho convívio com alguém que fala inglês, eu não tenho essa rotina. Por isso que eu acho que o intercâmbio é uma coisa muito legal se você tiver a oportunidade, porque aí sim você vai conseguir falar fluentemente e ter isso, sabe? Que é uma coisa que eu estou no caminho mas é muito mais difícil quando você tá no convívio com pessoas que falam português e você vai se comunicar dessa forma, né? Mas eu tento ao meu máximo, eu não tenho o inglês mais fluente do mundo, esse tipo de coisa. Duas grandes conquistas, assim, que eu vejo que aconteceram na minha vida, que se eu não soubesse entender o inglês, que vocês já até viram no vídeo de favoritos. Eu consegui ler meu primeiro livro em inglês, então isso já é muita conquista pra mim, porque, sabe, você conseguir ler, entender um livro inteiro em inglês, numa outra língua, então é incrível. E as coisas que mais me deixam feliz, assim, eu até fui num evento hoje que precisava de tradução simultânea e a pessoa perguntou pra mim se eu precisava da tradução simultânea e eu falei, não, eu não preciso. E eu simplesmente entendi a palestra inteira e isso é muito enriquecedor, muito legal, sabe? Até mesmo nos vlogs eu mostrei pra vocês, teve uma palestra na Belas Artes, que eu faço mídias sociais digitais lá, e a palestra foi toda em inglês. Então, se você não soubesse inglês, não tinha tradução simultânea. Porque a Belas Artes acredita que você deve ter a capacidade de entender a língua. Então, você conseguir entender toda uma palestra em inglês e estar inteirada nisso é muito legal. Eu não sei se vocês já passaram por algum momento de tipo, eu preciso do inglês, sabe? Mas são esses momentos que hoje eu consigo e tenho inglês eu fico muito feliz. E eu creio que se você se esforçar, você tem que ter vontade, gente. Então não adianta você pagar um curso se você não tá afim, entendeu? E se você não tem dinheiro a internet tá aí pra isso, como eu mostrei pra vocês nesse vídeo. Eu espero ter ajudado vocês nisso. É uma coisa que tá muito presente na minha vida hoje em dia e eu fico muito feliz de poder passar as minhas dicas pra vocês de alguma forma. Se vocês gostarem e esse vídeo ajudou você, deixe seu gostei e compartilhe com as outras pessoas para elas também verem esse vídeo e todo mundo se inscreva aqui no canal para ficar ligadinho em todos os vídeos que eu posto. Se vocês têm alguma dica de como vocês aprenderam inglês ou entendem hoje o inglês, quero muito que vocês deixem aqui nos comentários para ajudar as outras pessoas também. E é isso, gente. Eu sei que foi um vídeo mais diferente, mas mesmo assim eu espero que tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. É uma coisa que eu nunca compartilhei com vocês e eu achei que seria legal. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo. Vejo vocês aqui sexta-feira. Um super beijo. Tchau! Meu filho! Say bye for my friends! Say bye! Say bye for your subscribers! Come on! Come on! Bye! People! Bye! Se bem que tem muita coisa em inglês que eu acho que não tem tanto sentido que nem em português. Então quando eu quero xingar, o inglês não serve. Nem pra falar bye, people! Tchau, pessoal! É muito mais legal.